Então é um grande prazer apresentá-lo. Ele é ex-árbitro de futebol, de grande renome, grande destaque, atual comentarista de arbitragem na ESPN, sempre lá, domingos eu acompanho, né, a sua participação. É com grande prazer que eu passo a palavra para ele e depois a gente vai conversar, principalmente porque essa semana falaram muito de uma partida de futebol por conta do Flamengo e Atlético Mineiro, que aquilo ali eu tenho arrepio até hoje de falar daquele jogo, não sendo flamenguista, né, também não torcendo para o Atlético, mas foi uma coisa que ficou marcante na minha memória. Eu tinha 10, 11 anos aí quando foi aquele jogo. É um prazer, salve, a palavra é sua. Boa tarde a todos, estão ouvindo bem aí, né? Primeiro cumprimentar o Dr. Gilson, né, Dr. Gilson? Dr. Gilson, Dr. Orlando, toda a equipe aí que organizou um evento como esse. É realmente brilhante, mas já começar criticando, né, Dr. Orlando? Porque não é fácil. Falar depois do Dr. Luiz Cremonese, antecedendo o Luiz Ademar e tendo o Dr. Berol aqui na mesa, é muita cobrança para um ex-juiz de futebol, né? Vamos ver o que a gente consegue falar aqui, e para mim está fácil. Vamos falar, praticamente nós somos lá da Comissão de Direito Desportivo da OAB em São Paulo, onde o Dr. Patrick Pavan é o presidente. Estamos aqui a convite do Dr. Orlando Daniel, Dr. Gilson, da subseção de Valinhos. Mas o Dr. Orlando, na brilhante organização desse evento, quis e me pediu para nós falarmos sobre nível de arbitragem na Copa do Mundo, nível de arbitragem no Brasil, falar um pouco sobre o caso Soares na Copa do Mundo e também sobre o caso Petros. É muita coisa, né, doutor Orlando? Tá fácil. O nível de arbitragem está ruim, o problema é ruim, a Copa do Mundo foi ruim, e vamos chamar o Luiz Ademar aqui, porque aí vamos fechar com chave de ouro aqui com o Luiz Ademar, né, Luiz Ademar? Mas vamos bater um papinho bem rápido, e até tive que sentar ali um pouco depois, até dar uma atualizada, porque eu aprendi muita coisa aqui já hoje, e realmente eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre isso. Estamos isentando a OAB de Valinhos, a OAB de São Paulo, sobre os pontos críticos que a gente faz aqui. A opinião é exclusivamente minha, não é das entidades. Mas, diretamente ao assunto. Arbitragem de futebol, o Galo teve aqui falando, e está aqui o Wilson também, que pode me auxiliar. O Dr. Luiz Cremonese já falou alguma coisa. E o que se falou hoje pelo Dr. Panhoca? Muito. Direito desportivo é para todas as modalidades, não é para o futebol. Nós somos apaixonados pelo futebol e às vezes nos limitamos a falar somente do futebol. Mas o direito esportivo é um campo extraordinário para todas as modalidades esportivas. Nós, Dr. Orlando, que é do TJD do futsal, e nós vimos muita justiça desportiva sendo realizada nos escritórios dos colegas, dos advogados. Acaba o expediente, né, doutor Berol? Fecha aqui, vamos fazer aqui, ó, tem um processo, vamos julgar o handebol, vamos julgar a peteca, vamos julgar o vôlei, porque o Código Brasileiro de Justiça Desportiva unificou as modalidades. Nós vamos ficar restrito um pouco ao futebol, até por conta da minha origem, que é o futebol. Mas falando da arbitragem do futebol, nós temos que pensar essa modalidade que a brilhante palestra do Dr. Márcio aqui foi extraordinária. Se nós não formos em busca de competência nessa indústria chamada futebol, essa indústria tem fim. Ou ela vai ficar esse barco à deriva. Nós temos que ir em busca da excelência, do profissionalismo, da capacitação de todas as atividades, de todos os segmentos que estão no futebol, porque essa indústria é brilhante de divisas, de recursos que traz para o país. E eu sou suspeito de falar, porque tem um amigo aqui que preside a associação, o Luiz Ademar, e eu vejo o empenho dele, junto com o Eric e toda a sua diretoria, de capacitar, de profissionalizar os cronistas esportivos. Então, de quem a culpa é o que nós falamos aqui hoje? É do dirigente de futebol?
é do técnico, é do jogador, de quem é a culpa? A culpa é de todos nós, a culpa é das instituições que estão na modalidade, das instituições que estão no futebol. Ou nós vamos em busca de qualificação, ou nós vamos ficar para trás, como estamos ficando. De quem é a culpa do 7-1? Ah, é do Filipão que escalou mal. Nós temos que pensar aquilo como futebol, como evento, como negócio, e o quão nós somos culpados também, e buscarmos a nossa capacitação. E na arbitragem não passa longe. Na arbitragem também tem muitos culpados, também nós temos que buscar qualificação. E o que é analisado na arbitragem? Esses pilares: físico, técnico, disciplinar e psicológico. Não adianta o mundo do futebol ainda viver com a dúvida de que o árbitro foi lá para prejudicar a equipe A ou a equipe B. Se for isso, tem que exterminar do futebol. Essas laranjas podres que nós falamos tem que ser tiradas do futebol, e faz parte de nós. Estamos aqui na Casa da Cidadania de Valinhos e estamos na instituição da cidadania, que é a OAB. Nós temos que irradiar a exclusão dessas pessoas que ainda praticam atos dolosos ao futebol. Se nós identificarmos, compete a nós tirarmos. E a qualificação da arbitragem, nós temos que avaliar esses pontos. Vamos pensar aqui no aspecto físico. Não tenho dúvidas, faz parte de um passado muito distante, talvez o Wilson vivenciou isso, quando os gordinhos apitavam jogo de futebol. Nós não vamos mais ver isso no futebol, porque desde 2006 da Copa da Alemanha foi regulamentado o teste físico com muito rigor. Rigor mesmo na avaliação física, desde a Copa da Alemanha, onde o árbitro de futebol tem que passar por esses testes que nós estamos vendo aí, ó, no Brasil. Não é fácil. Isso foi desenvolvido por um cientista, doutor em educação física belga, Werner Belsen, que desenvolveu esse teste físico bem científico. Antigamente o teste do árbitro de futebol era o famoso teste de Cooper, desenvolvido na década de 70, no final da década de 60, começo da década de 70, onde o árbitro dava umas voltinhas lá e ia apitar um jogo de futebol. Hoje não. Hoje essa metodologia visa avaliar o árbitro na questão da frequência cardíaca e da falta de oxigênio no cérebro, ou seja, se o árbitro estiver muito estafado, não vai analisar uma jogada e não vai interpretar corretamente. Para vocês verem, são 20 tiros, ou seja, 150 metros em 30 segundos. É fácil. O recorde olímpico de 100 metros, 10 segundos. E os árbitros de futebol não são atletas, tem árbitro de 40, 42, 44 anos apitando o jogo de futebol. Agora, o que tem de mais? Ele tem 50 metros para fazer em 35 segundos, ou seja, recuperar, e tem que dar outro tiro de 150 metros. Depois mais um de 50, mais um de 150, no total 20. Por quê? Fácil? É fácil. O quarto, quinto, sexto. Depois, se não tiver treinado, assim, graças a Deus eu nunca passei por isso, mas já conversei com árbitros que passaram. A perna trava, falta o mundo fica escuro, o árbitro desiste e para. Por quê? Não está treinado, a frequência cardíaca está lá em cima. E o que quis o professor Werner? Mostrar que se o árbitro não estiver preparado para esse teste físico, ele está despreparado para ver um pênalti, para ver uma jogada e decidir, porque a visão fica turva. Aí, quem já teve a oportunidade de ver um vídeo que eu costumo passar, não consegue ver o gorila. É ou não é, Eric? Não consegue ver o gorila, né? Por quê? Porque realmente é científico. Muitas vezes a gente repara, o árbitro está olhando e está próximo da jogada e não marcou aquele pênalti. Por quê? Porque não está preparado no seu organismo para tomar aquela decisão. Ele está presente fisicamente, mas está com falta de oxigênio no cérebro, está com a visão em outro lugar, ele realmente não consegue ver esses absurdos que de vez em quando nós estamos assistindo jogos da televisão. O Luiz Ademar está lá criticando, metendo o pau no árbitro, mas hoje ele já reconhece isso e vê porque o árbitro não está preparado para isto. Não é só estar no campo de futebol com a camisa amarela, com a camisa azul, com a camisa bonita ali presente. Tem que estar adequadamente com o corpo para poder tomar uma decisão num esporte
que tem muito investimento, que tem muitos valores envolvidos. Então, na parte física, na Copa do Mundo, reduz os árbitros da Copa 30 por 30. Quantos anos a FIFA ficou treinando os árbitros para essa Copa do Mundo? 4 anos. Desde janeiro de 2011, a FIFA ficou capacitando os árbitros para essa Copa do Mundo. Para a Copa do Mundo de 2018, há 2 semanas atrás, teve um simpósio no Chile com todos os possíveis árbitros para a Copa do Mundo de 2018, com a FIFA. Pegou todos os árbitros da América do Norte, Central e Sul, concentraram no Chile e falaram: vocês estão de olho para ir para a Copa do Mundo, estão pré-selecionados. Do Brasil estavam 2. Geralmente assim, 2 por país, estavam 2 do Brasil. Já começou a preparação para 2018. Na parte física, nós não vamos ver mais problema, como não estamos vendo árbitro que não corre no campo de jogo. Então, esse pilar, acho que não é problema, nem na Copa do Mundo, nem no futebol brasileiro. Pilar psicológico, pilar emocional, aí está um grande fator. O árbitro caseiro, já escutamos falar isso ou não, Wilson? Quantas vezes, né? Esse é caseiro, só marca para o meu time. O Berol ia lá e xingava o juiz: ih, não quero ver esse juiz apitando o jogo do meu Paulista de Jundiaí. Agora, se for aqui em Jundiaí, eu só quero ele, é ou não é, Berol? Mas fora de jeito nenhum. Isso é importante, a maturidade do árbitro de futebol, como o Luiz Ademar disse, de acompanhar a categoria de base. Para que serve uma competição sub-20? Para que serve uma Taça São Paulo? Exatamente para experimentar árbitros que estão em formação, porque o árbitro de futebol não é formado em uma sala de aula e ele está preparado para apitar um jogo, assim como o jogador. Não significa que ele jogou um jogo, disputou uma competição, ele está preparado. Isso é gradativo, e o árbitro é formado de verdade no jogo de futebol, não é na sala de aula. E aí nós vamos ver a Copa do Brasil Sub-20 sendo apitada por um árbitro de 44 anos de idade, 43 anos de idade. Nós vamos ver a Taça São Paulo ano que vem, um árbitro com 40 anos de idade apitando, porque pelos regulamentos a data limite 45 anos. E essa competição também tem que ser utilizada como categoria de base para o árbitro, para formar o árbitro. Não é uma competição simplesmente para dar um prêmio para o árbitro. Olha, você nunca trabalhou, vai lá apitar um jogo, você vai fazer uma viagem, vai apitar um jogo em Florianópolis, aproveita e passa um final de semana lá. Normalmente é assim que é feita a escala dos árbitros na categoria de base. E aí não dá um preparo psicológico e emocional para o árbitro, porque não passou por competições. Eu gosto muito de falar isso, que eu tive a oportunidade, já que o Dr. Berol está falando bastante de vinhedo aqui, em 1995 eu apitei uma final de vinhedo Dente de Leite. O falecido Luciano do Vale tinha uma competição aqui em Vinhedo, de infantil naquela época, não era nem sub-15, era infantil, na época Dente de Leite. E normalmente iam árbitros velhos apitar em jogos. Aí o Luciano do Vale deu um murro na mesa da federação e falou: estou criando essa competição aqui para formar jogadores e eu quero ver árbitros jovens. Quero ver árbitros que estão começando. E aí eu vou falar para o senhor, eram 2 árbitros, uma experiência que tinha, apitou eu e o Paulo César de Oliveira a final dessa competição. Seleção de Valinhos e Nacional. Eu lembro até hoje disso, lotado o estádio de Valinhos. O Paulo César de Oliveira dormiu na minha casa, que nós fomos no sábado de manhã para lá. Vocês acham que esses 2 árbitros conseguiram dormir naquela noite? Era 2 horas da manhã. E aí, Salve, tudo bem? Nem tanto, estou conseguindo dormir. Caramba, nós vamos apitar uma final de campeonato. Nós vamos apitar uma final de campeonato. Vamos dormir para a gente estar descansado. 1 hora depois, e aí, Salve, dormiu? Não, também não consegui dormir. A barriga gela do árbitro, como do jogador, né, Wilson? Quando vai numa final, isso é a formação do árbitro de futebol, para ele estar num ambiente, chegar lá no Paulista de Jundiaí, o Berol torce para o árbitro marcar um pênalti a favor do Paulista de Jundiaí errado, e o árbitro tem que estar preparado com aquele ambiente. O Berol vai estar lá xingando na arquibancada, né, Berol? Lá no alambrado ou não? Marca o pênalti aí, e o árbitro fala: opa, eu já sou maduro, eu já sou cascudo, não vou sofrer a pressão do Dr. Berol aqui para eu marcar esse pênalti. É verdade, o árbitro de futebol vai apitar em arenas como a Arena Corinthians agora, como a Vila Belmiro, caiu no Horto, está morto, não já ouvimos isso? Isso são ambientes que no futebol brasileiro tem, na Copa do Mundo não. O ambiente é completamente diferente, completamente propício para o árbitro tomar uma decisão sem pressão psicológica, mas isso depende dessa capacitação, comportamento
dos jogadores. Qual é o comportamento do jogador ali? O jogador vai estar pressionando o árbitro e o árbitro cede realmente a pressão porque não tem uma formação psicológica adequada. Não passou por esse tipo de situação para não sofrer a pressões. E o problema da Copa do Mundo e do futebol brasileiro, esse terceiro item que eu coloco, sobrecarga de atribuições. Senhores e senhoras, o futebol brasileiro, o árbitro passa por muitos problemas porque não tem ninguém que cuida de um evento. Quem é o responsável pelo jogo de futebol? Não existe no futebol brasileiro. E aí coloca tudo para o árbitro. A placa que está lá na arquibancada é o árbitro que tem que resolver. O mascote que está xingando ali, o árbitro que tem que resolver. A imprensa, o árbitro que tem que resolver, né? O Carmona já foi expulso por árbitro de futebol, não é isso ou não? O Gandula, o árbitro tem que ir lá e resolver e fazer uma reunião com o Gandula. O hino nacional, o árbitro de futebol tem que resolver o problema do hino nacional. Aqui tem hino estadual, tem uma lei estadual, o árbitro de futebol vai no vestiário chamar o time, para o time vir para o campo. E aí eu vou contar uma passagem, deixa eu só pegar uma água aqui. Contar uma passagem que eu peço para que ninguém dê risada, mas é verdade. Eu fui apitar um jogo em São José do Rio Preto, um amistoso, Seleção Brasileira e Corinthians, era um treinamento olímpico. Eu estou lá no vestiário esperando para começar o jogo, aí daqui a pouco o comandante da polícia chega lá e bate na porta assim: ô Salve, tudo bem no vestiário? Tem um torcedor aqui que falou que quer falar com você de qualquer jeito. Eu falei: comigo? Eu falei: pois não, deixa eu ir lá. Fui lá. Boa tarde, senhor, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Gostaria que o senhor fosse ali comigo, resolver um problema. Eu falei: aonde? Não, ali na bilheteria. Eu falei: mas senhor, por que na bilheteria? Eu vou ter que ir lá na bilheteria. Sabe por quê? O ingresso aqui para assistir o jogo é R$40. Quem compra o ingresso tem direito a levar um acompanhante. E eu sou estudante, compro o ingresso, pago 20. E não tenho direito a levar um acompanhante. Não é sacanagem isso? Eu falei: eles estão burlando a lei aí do estudante. Todo mundo paga 20, Alguém compra e eu sou estudante, deveria pagar 10. Ou então deveria ter direito de levar outro. Realmente tem um problema aí. Então, mas já falei aqui com o comandante do policiamento, ele disse que não é com ele. Aí eu falei que então é o senhor tem que ir lá resolver isso para mim. Mas eu vou resolver o problema da bilheteria? O senhor não é autoridade aqui no jogo de futebol? Aí eu peguei e falei: não, senhor, está tendo uma confusão. Eu sou autoridade mesmo. Nas 17 regras, nas 4 linhas. Fora dali, eu não mando em nada, tampouco na bilheteria. E o futebol brasileiro é assim, que o árbitro é responsável pela venda da pipoca que está fora do preço, pelo flanelinha que está lá fora, e esse é um problema do futebol brasileiro. Também, de tantos outros. Quem é o responsável pelo evento? A gente vê o jogo da FIFA, o árbitro entra em campo para quê? Cumprir a regra de jogo. Aqui não. O árbitro tem uma sobrecarga de atribuições exagerada, culpa dos próprios árbitros. E aí um parênteses. A CBF, de forma inteligente, pediu para que quem está envolvido no jogo de futebol desse sugestões para o regulamento geral das competições. Vocês sabiam disso? Foi. A partir de 2015, quem quiser dar sugestões pode dar, até o dia de hoje. Começou dia 17 de outubro até o dia de hoje. Eu dei uma sugestão. Fui lá, entrei e dei uma sugestão: criar o delegado do jogo neutro com poderes pelo jogo, como é a FIFA, como é a UEFA, como é o campeonato inglês. Vocês assistem o campeonato inglês, assiste na ESPN, não vai assistir lá na Sport TV não, assiste lá na ESPN o campeonato inglês, né, Luiz Ademar? Melhor assistir na ESPN. Assiste o campeonato inglês, quando assiste lá, vocês vão ver que no meio do campo tem um senhor sentado ali, geralmente uma pessoa provido de autoridade, neutro, não tem nada a ver com as duas equipes, nada a ver com isso. Essa é a autoridade do evento, é quem tem a responsabilidade do evento. Eu sugeri isso, pegar pessoas neutras. Hoje, quem é por isso? Hoje é o presidente das federações. Em São Paulo, o presidente não vai, no Rio de Janeiro não vai, alguns estados vão, da Bahia o presidente está lá.
Santa Catarina, o presidente está lá. Nos outros estados, a federação nomeia um delegado do jogo, totalmente desprovido de poder e totalmente provido de pressão. Imagina o presidente da Federação Baiana, ele tem interesse em quê? Que o Grêmio ganha do Vitória ou que o Vitória ganha do Grêmio? Totalmente dependente da vitória do rubro-negro baiano, né? Para não falar o Vitória. Por quê? A federação precisa de renda e o clube paga um percentual para a federação. E ninguém tem autoridade. E a pressão para o árbitro de futebol que eu recebi de presidente de federação, no intervalo do jogo, tem que expulsar aquele jogador, hein? Você viu o que ele fez? Que é o delegado do jogo, pressiona o árbitro dentro do vestiário. Isso acontece todo dia, toda rodada. E aí eu peguei lá e sugeri criar um corpo técnico de pessoas neutras para ser o delegado do jogo provido de autoridade. Ninguém tem medo de ninguém no campo de jogo. Tem, Luiz Ademar? Tem alguém ali que todo mundo olha e fala assim, não, todo mundo hoje tem medo, sabe de quem? Do STJD no Rio de Janeiro. Não posso falar porque o STJD, jogador não pode falar, coloca a mão, mas está ali no evento, quem tem autoridade? Não tem uma pessoa com autoridade do evento que seja responsável para cumprir a norma. Pode, não pode, credenciamento de imprensa, gandula, faz o que quer, comissão técnica, o time vem cantar o hino nacional, não quer cantar o hino nacional, não quer perfilar, não tem uma bandeira para olhar para a bandeira na hora do hino nacional. Isso é questão administrativa, porque a sobrecarga dessas atribuições está para o árbitro de futebol, aqui no Brasil. E essa é a diferença que eu faço na FIFA e no Brasil, para a gente apurar a diferença da qualidade. Vamos para o terceiro pilar, pilar técnico. Coloquei aqui DAG, muita gente não conhece talvez o DAG, né? Mas é a famosa câmera eletrônica que a gente conhece, que a gente viu na Copa do Mundo. A FIFA chama de DAG, detector automático de gol, né? É assim que a FIFA chama. Então no pilar técnico nós vimos isso na Copa do Mundo, que deu super certo, funciona e indiscutível. Isso demorou muito tempo para incluir no futebol, incluiu. E o nosso futebol brasileiro não implanta o sistema, fala-se que é por falta de recursos. Caramba, já pensou a gente ter uma final de Copa do Brasil com um gol igual aconteceu? Já pensou a gente ver Costa Rica e França e todo mundo coloca em dúvida que o poder econômico no futebol é superior ao outro e o árbitro validar um gol da Costa Rica? Já pensou se o Paulista de Jundiaí, né Berol, doutor Berol, um gol da Costa Rica sendo dado pela decisão eletrônica, não precisou do ser humano. A pessoa, a gente passar aqui na Copa do Brasil e ter uma interferência de resultado, como nós tivemos no Campeonato Carioca, por falta de um sistema que funciona, indiscutível, investimento, uma equipe ser prejudicada, como disse o doutor Márcio aqui, uma equipe ser prejudicada porque faltou investimento, que é matéria exata, isso não é interpretativo. E na Copa do Mundo nós tivemos, e no futebol brasileiro não tem. Isso para o árbitro de futebol é uma falta. E muita gente fala, é simples, bateu, entrou e não. Conversem com os árbitros assistentes, o famoso bandeirinha. Ele sabendo que tem aquilo, ele tira uma sobrecarga, é um item a menos, de muita tensão. Caramba, eu não tenho que me preocupar com isso, ajuda e muito, e não temos. E o árbitro trabalhou no sábado à noite no Morumbi, apitando um jogo São Paulo e Fluminense, se eu não estiver enganado, e no domingo estava no Pacaembu, Santos e Goiás. Imagine que este gol faça falta para classificar em um campeonato que é tão competitivo. Não interferiu no resultado da partida, no vencedor da partida, no resultado sim, mas esse gol pode fazer falta para uma equipe, porque pode ser rebaixada por conta desse gol, ou pode não classificar por conta desse gol. Isso é investimento. Futebol é uma indústria. Nós estamos aqui hoje o dia inteiro e sempre falando do futebol como indústria, e o quanto que esse investimento não pode interferir.
Perfeito. E a Liga Inglesa implantou. E a Liga Inglesa não implantou adicional atrás do gol. A Liga Alemã não implantou porque falou que ainda o custo de investimento é muito alto. Realmente, em torno de uns 180 mil dólares para cada estádio. Em torno de 4 a 5 mil reais de manutenção. No Brasil, a FIFA deixou 12 sistemas gratuitamente para a CBF e está sucateando aí. Deixou. Simplesmente tem que custear a manutenção de 4 a 5 mil reais. Caramba, será que uma empresa de tecnologia não faria um patrocínio na hora que aparecer lá no vídeo e no telão? Vou fazer uma propaganda aqui, viu, doutor? Siemens, LG, certo? Uma coisa que dá certo. Alguém foi atrás para ver se consegue um patrocinador para custear essa manutenção. A Liga Alemã ainda achou que não era o momento de comprar os equipamentos, né? Enquanto que no Brasil tem os equipamentos, tem aí pronto, enferrujando, né? Decisões com interferência no resultado. Nós estamos vendo a cada momento decisões com interferência diretamente no resultado e muitas vezes querem falar se a qualidade é boa ou não é boa da arbitragem brasileira. Mas por que isso? A questão da igualdade técnica. No passado, realmente nós tínhamos uma diferença muito grande. O primeiro colocado a jogar contra o último era fácil. E eu posso dizer com segurança, apitei jogos do Palmeiras Parmalat, era fácil. Você chegava no campo, podia errar a favor ou contra, daqui a pouco o time ia atropelar. É ou não é isso? Aquele Corinthians de 2000, aquele time era um time que atropelava. O árbitro podia cometer o erro, ninguém reclamava. O próprio Cruzeiro de 2003, né? Times que eu tive a oportunidade de apitar, que você chegava no campo de jogo, sabia que ia tocar a bola, ia ser, entre aspas, fácil. O árbitro cometia erro, marcava um pênalti ali. Hoje não tem mais isso. Hoje nós escutamos o Galo falar aqui, o Wilson pode dizer melhor isso, que conhece isso melhor do que eu. Usam muito o termo, não tem mais bobo no futebol, né? O Brasil nunca perdia da Bolívia. O Brasil hoje corre risco, vai jogar contra a Bolívia e vai perder da Bolívia. Pode perder da Bolívia, né? Nós é uma época do futebol que o Brasil era invicto em eliminatórias. Não é mais assim. Então o futebol se aproximou muito à questão técnica e isso tem uma exigência muito maior da arbitragem na questão da tomada de decisão, por conta da interferência. Outro item do pilar técnico é a mão na bola, bola na mão, que fiz questão de colocar, foi tão polêmica, o que é, o que não é, quais são os erros, e a CBF não fez questão de assumir o erro. Olha, aqui nós não demos instrução, o árbitro errou, para legitimar o futebol. Isso trouxe uma polêmica muito grande, porque a entidade pensou nela ao invés de pensar no futebol. O que custava em alguns momentos a entidade falar assim, o árbitro interpretou errado, né? O pênalti do Fagner é um absurdo no mundo, nunca aquilo pode ser um pênalti marcado a favor do Flamengo, Corinthians e Flamengo, Flamengo e Curitiba também, são erros de arbitragem, que a entidade às vezes tem que abrir mão do crédito da entidade institucionalmente e pensar no futebol, pensar maior, e isso não foi utilizado, né? Pilar disciplinar. Aí eu faço questão de colocar que foi a grande falência na Copa do Mundo e como nós estamos no futebol brasileiro. Realmente, o futebol tem que proteger o talento, isso não tenho dúvidas. Quem faz o evento, nós escutamos aqui hoje, é o jogador. No futebol, o mais importante é o jogador. Por mais que tenha, quem é o artista? É o jogador. Quem é o jogador? Nós temos que pensar isso. Só que por conta disso, não pode se passar a mão na cabeça. Não pode o futebol querer valorizar muito mais a instituição, por mais que precise de imprensa, de tribunal desportivo, de árbitros de futebol, mas o jogador de futebol é quem faz o evento. E cada vez mais jogador de futebol está ficando abaixo de algumas instituições. E muitas vezes querem proteger demais o talento. Acha que o jogador não pode sair do evento, não pode sair do show e do espetáculo. E aí vem a informação, como foi na Copa do Mundo. Vamos poupar o jogador. Carta branca para bater, carta branca na parte disciplinar.
Vamos mostrar isso. E a grande origem está na categoria de base, que ninguém pede para os árbitros na categoria de base usar de uma rigidez para ter uma transição. Quem sabe daqui 5 anos, 4 anos, quando esse jogador chegar no profissional, ele tem um conceito diferente. E aí, por conta da carta branca na Copa do Mundo, quase que nós ficamos sem um dos melhores jogadores do mundo, o Neymar. Porque nós vimos uma Copa onde podia se bater à vontade, não tem comando de, opa, é hora de ter um equilíbrio. Não é fácil, mas é hora de ter um equilíbrio. Não estou querendo dizer que tem que chegar com ferro e fogo e colocando o jogador para fora de campo, mas a questão disciplinar é fundamental para esse esporte, e a gente não pode ir para uma falência dessa questão disciplinar. A mesma coisa no futebol brasileiro, não tem comando. Cada um, a gente pega árbitros que tem média de 2 cartões e meio na temporada, tem árbitros que tem 10 cartões por jogo, e às vezes nas mesmas equipes, nos mesmos jogadores. O que está acontecendo com essa questão disciplinar? Né? Precisa de rigor ou não precisa de rigor? Tem que proteger o talento? No final de semana passada, no Campeonato Brasileiro, em 10 jogos tiveram 12 cartões amarelos por reclamação. E eu posso mostrar pelo menos umas 5 jogadas violentas que não teve cartão amarelo. O que a gente tem que priorizar? A reclamação do técnico, a reclamação do jogador? Caramba, o jogador tirou a camisa que comemorou o gol, cartão amarelo. O jogador dá um chute na cara do adversário e faz vista grossa. Quem é isso? O árbitro. Ele precisa ser comandado, ele precisa ser exigido pelo futebol na sua direção. Não tem como, senão nós vamos perder talentos. Não perdemos o Zico? É ou não é, Wilson? Não perdemos o Zico? Se o jogador souber que tinha talento, que tinha rigor, nós não perderíamos jogadores como esse. Eu fiz questão de colocar isso porque há 2 semanas atrás a CBF publicou no site dela que a arbitragem brasileira está excepcionalmente bem e é uma das melhores do mundo, e fez um dado estatístico: 1.500, quase 1.500 jogos apitados no ano e só 26 reclamações. E aí, pela estatística, eu falei assim, caramba, eu vou falar lá em Valinhos e vou ficar com a boca calada, porque eu queria fazer uma coisa crítica, mas se a CBF está feliz com a arbitragem, então eu acho que aqui deve estar todo mundo também satisfeito com o nível de arbitragem. Dados estatísticos devem ser analisados, não é simplesmente números. Tem que estudar, o que diz essa estatística, o que diz o número. E aí eu dou a minha estatística. Apitei quase 900 jogos profissionais na minha carreira. E vou falar para os senhores, 800 jogos não precisava ter árbitro lá. Poderia estar o Dr. Gilson lá, que o jogo sairia facilmente. Brasil e Alemanha, precisava ter árbitro naquele jogo? Barcelona e Santos, final do Mundial de Clubes, precisava ter árbitro? Superioridade técnica. Isso é a maioria dos jogos de futebol. É ou não é, Luiz Ademar? Você comenta vários jogos, caramba, o jogo foi, não exigiu do árbitro. O que tem que ser analisado é o jogo que exigiu do árbitro e se ele deu a resposta positiva, se ele correspondeu com a tomada de decisão correta. Esse sim que tem que ser avaliado, não os 1.500 jogos de futebol. Até porque pega um jogo sub-20 e coloca um árbitro de 45 anos para apitar, vai ser fácil. É ou não é? Não vai ter problema nenhum de arbitragem naquele jogo, que é a grande maioria dos jogos de futebol. Não se avalia pela quantidade, e sim pela qualidade da arbitragem. Tem que ver o que está ali dentro. Tem jogo de futebol, não querendo desmerecer, um profissional está lá apitando. Eu apitei 800 jogos e estava lá, me preparei, tudo bem. Mas o jogo não exigiu do árbitro de futebol, porque o futebol é isso, são coisas inéditas. Ninguém sabe o que vai acontecer domingo. Não é porque domingo passado expulsou 2, 3 jogadores com 1 minuto de jogo, a arbitragem foi excepcional, o árbitro vai chegar domingo e vai adotar a mesma técnica. Não sei o que vai acontecer. Será que essa bola vai bater de novo Santos e Goiás, né, Luiz Ademar? Quantas vezes vai acontecer aquele lance? E o árbitro vai dar a resposta certa. São poucas vezes. Não adianta o árbitro chegar no domingo, opa, deixa eu ficar aqui que vai acontecer de novo. Não vai acontecer. Vai acontecer outra coisa e o árbitro tem que estar preparado para outro lance. Então não adianta simplesmente a estatística. Aqui
eu quero falar mais 2 pontos importantes. Lista de árbitros internacionais, FIFA 2015, foi divulgado ontem. E aí eu fiz um plágio aqui da palestra que nós já tivemos hoje, do Dr. Giordani, né? Ontem a CBF divulgou quem são os árbitros de futebol que em 2015 fazem parte do seleto grupo internacional. São 10 no Brasil, 10 árbitros centrais e 10 assistentes. Poucos países têm esta cota, os países que têm campeonatos competitivos internos, o caso do Brasil, Espanha, Argentina, Itália, mas nem todos foram utilizados. E simplesmente divulga, e os árbitros ficam sabendo disso, sabe por onde? Pela imprensa, pelo site. Não tem uma gestão adequada com o ser humano árbitro de futebol. Eu fiz questão de colocar uma frase que eu vi aqui hoje, só que era jogador. Eu coloquei: o árbitro é por um período, o homem é para sempre. O Galo falou isso, né? O jogador de futebol é só por um período, mas nós temos que pensar em formar o homem, que é para sempre. O árbitro de futebol é a mesma coisa. Essa é a palavra do Galo, não é minha não. Eu só tirei jogador e coloquei árbitro. O árbitro de futebol é só por um período também. E depois? E a formação desse homem? E eu estou falando isso porque eu acabei de ter contato com árbitros que eram da FIFA, até ontem, agora não é mais, e ficaram sabendo pela imprensa. E vão apitar jogos nesse final de semana, com um problema psicológico muito grande na cabeça. Ninguém teve a coragem de olhar no olho e falar: olha, a partir de agora você não faz. Por quê? Qual o motivo? E é assim essa gestão da arbitragem brasileira. Essa gestão sem se preocupar com o ser humano, preocupado talvez não sei com o quê. Esse é o modelo. E aí, trazendo a palestra do Dr. Giordani, assédio moral do árbitro de futebol. O Dr. Giordani disse sobre o assédio moral do jogador de futebol no clube, e o Dr. Beró é muito mais especialista nisso do que eu, né? Esse assédio moral na pressão, o que se faz, se treina, treinar em separado, nós ouvimos aqui hoje. Imagine o árbitro de futebol: ó, Eric, vai, senão você não vai ter escala aí na semana que vem. Ó, se você não fizer isso, você não vai ter escala semana que vem. Ó, você vai ficar sem escala. E o Eric precisa da escala para ganhar dinheiro, para pagar a conta. E quantos empregadores tem do árbitro de futebol no nosso Brasil continental? Imaginem a pressão psicológica, o assédio moral do árbitro de futebol para ceder a todas as pressões, a todos os assédios, a todas as cobranças, e que são seres humanos que tem que falar o quê? Amém, baixar a orelha e falar sim senhor, sim senhor, sim senhor, a todo dia, a todo momento. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ah, tá bom. Ó, você tem que chamar o clube lá no vestiário. Se não chamar, ó, você tem que conversar com o Gandula. Ó, você tem que fazer isso. Culpa dos próprios árbitros, que não tem uma associação forte, que não tem uma associação participativa, porque o árbitro está de passagem. O árbitro não está árbitro para sempre, mas esse é o cenário da arbitragem brasileira, assim, e tem assédio moral ao árbitro de futebol. Aí eu quis trazer uma frase aqui do Dr. Augusto Cury, quem não conhece, mas é um escritor que eu admiro muito pela forma que ele escreve, e eu quis colocar exatamente isso, mas como uma mensagem para a CBF, não tanto para nós, né? Que sabe ao ser humano que tem coragem de ir diante do espelho da sua alma para reconhecer seus erros e fracassos e utilizá-los para plantar as mais belas sementes no terreno de sua inteligência. Ou seja, sábio somos nós que estamos participando de um evento o dia inteiro para ampliar o nosso conhecimento. Sábio tem que ser nós, como o Dr. Márcio, que veio aqui, reconheceu o erro. Eu não deveria ter feito investimento, mas fiz. É sábio reconhecer os nossos erros para corrigir. O errado, nós falarmos que sabemos tudo e que está tudo certo, que está tudo maravilhoso. Né, Luiz Ademar? Está tudo perfeito lá na CESP, você não vai precisar fazer mais nada. Né, doutor Justo? Está tudo perfeito na OAB de Valinhos, o senhor pode fechar os olhos que não tem nenhum erro. Sim, sábio é quem reconhece os erros olhando no espelho e fala: caramba, eu tenho que corrigir isso. A todo dia nós temos que corrigir coisas que nós fazemos. O aprendizado é constante nas nossas vidas, é ou não é? Então, se a CBF reconheceu que está tudo perfeito, está tudo maravilhoso, de 1.500 jogos, só 29 teve reclamação, e tem a melhor arbitragem do mundo, acho que nós vamos ficar nesse cenário.
Doutor Berol, te peço que o senhor levante só a plaquinha aí, só para a gente terminar aqui bem rápido. Assim. Já estamos terminando aqui. Já levantou a plaquinha, doutor Berol? Bom, vamos falar sobre o caso Soares, né? Foi excesso, não foi excesso? Sabe, 9 jogos pela seleção, 4 meses no futebol, perdeu a credencial, não pôde assistir jogo, não pôde ficar com os companheiros, né? E eu falei para o doutor Orlando, isso é um caso da gente ter um simpósio só sobre esse tema. Mas eu acho que nós temos que pensar o seguinte, até aqui nós temos operadores do direito penal e a gente sabe a questão da dosimetria da pena, como que é a pena, o que nós temos que pensar como pena efetiva de sociabilização, né? Mas é claro que a FIFA não quis dar essa pena para o Soares, e eu faço analogia à pena dada para o Chile e para o Rojas no caso da fogueteira. A FIFA simplesmente quis dar uma mensagem: não queremos isso no futebol. Eu não quero nem discutir aqui se está certo ou se está errado, porque é um debate muito grande, mas a mensagem da FIFA foi: não queremos mais isto, então a pena vai ser exagerada. Eu penso muito mais isso do que como pena efetiva para um jogador, até porque eu vejo um conflito muito grande no direito esportivo, que a FIFA utilizou competições diferentes para agravar a pena. Ele teve esse ato somente uma vez de uma competição FIFA, mas aí é um debate muito grande que numa outra hora a gente talvez teria que conversar só sobre esse tema. O caso Petros, né? O caso Petros é uma questão interessante, nós discutimos se houve agressão, se não houve agressão do jogador ao árbitro na Série A do Campeonato Brasileiro em 2014. Acho que o Wilson pode falar para mim o seguinte: nem quando ele começou a jogar futebol ele viu agressão na Série A, árbitro de futebol, né, Wilson? Não faz muito tempo também, né, Wilson? Mas era outro cenário, né? Mas a hora que a gente se depara com o caso Petros, a punição de 180 dias, depois a punição de 3 jogos, tá bom, reclassificação no CBJD, no artigo, a gente teria que estudar, mas se nós temos isso em 2014, no futebol brasileiro, essa é a pergunta que eu faço: para onde vai o futebol, né? Aonde a gente vai? E o que falta? Nós estamos na Casa da Cidadania, e a OAB é a instituição, né? A sociabilização da arbitragem eu acho que é fundamental. O árbitro de futebol é tratado como sendo o adversário. Dirigente, técnico, jogador, quem vai apitar o jogo é fulano. Opa! Não tem sociabilização nenhuma, parece um adversário de todo mundo. E o mundo do futebol precisa sociabilizar esse ser humano que decide, e que surgiu porque os clubes, lá na Inglaterra, surgiu o árbitro de futebol, porque quem jogava futebol não chegava num acordo. Então vamos colocar uma pessoa aqui para decidir as regras, porque se todo mundo chegasse no acordo, não precisava do árbitro de futebol. E essa pessoa que está ali, ser humano, está ali para tomar as decisões, porque os clubes não entram num acordo. Desculpem ter passado do horário, agradeço a atenção, fico aberto para alguma pergunta, algum debate. Doutor Berol. Salve. Muito obrigado, parabéns pela palestra. Infelizmente, pelo tempo, que vai ter mais uma palestra, não há possibilidade nenhuma. Estou aqui, vocês estão suspensos de qualquer pergunta hoje, pela arbitragem, mas temos a outra questão. Quero parabenizar o Salve, o meu amigo, e falo que o caso Petros não foi o mais grave. O mais grave foi o do Guerreiro, que ele olhou para o árbitro, empurrou, chegou no vestiário e falou: tá vendo como que se empurra? E ninguém prestou atenção nesse caso. Então, um abraço, muito obrigado Orlando, obrigado a Valinhos, não a Vinhedo, né, por eu estar aqui. Vamos acompanhar a próxima palestra. Muito obrigado.